Fala pessoal, eu sou a Letícia, professora da equipe GH Insano, e nessa aula a gente vai fazer a demonstração da equação de ondas unidimensionais, ok? Para isso, pessoal, eu vou fazer um pequeno comentário. A gente sabe que quando a gente vai descrever o movimento de partículas, por possuírem massa, a gente utiliza a segunda lei de Newton, né? Que nos diz que a soma de forças atuantes no sistema é igual a massa vezes a derivada segunda da posição, que é a aceleração, né, pessoal? Mas no caso das ondas, como elas não possuem massa, já que elas são um efeito de uma perturbação no sistema, que equação que a gente vai utilizar para descrever o movimento ondulatório? E é nisso que a gente vai chegar nessa aula, ok? Então, as ondas são funções que dependem do espaço e do tempo, né? E além disso, para uma onda que se propaga para a direita, ela é dependente de um termo em específico, que é x menos vt, ok? Que aqui eu vou chamar de x' para facilitar, ok, pessoal? Então, como a gente quer uma equação de movimento, a gente vai precisar de um termo de derivação segunda, ok? Então, para isso, a gente vai derivar essa função duas vezes, ok, pessoal? E aqui a gente tem um termo de derivação parcial, já que essa função da onda depende de duas variáveis, né? Depende de x e de t, ok? Então, primeiro eu vou derivar parcialmente com relação a x e depois eu vou derivar parcialmente com relação a y, ok, pessoal? Então aqui eu vou fazer a derivada parcial de f de x', ok? Então aqui a gente considera que a gente tem uma função f que depende de x' e x' que é uma função que depende de x e de t, ok? Então pela derivada da cadeia, pela regra da cadeia, a gente vai fazer df dx' vezes a derivada parcial de x' com relação a x, ok? E qual é a derivada de x' com relação a x? Nesse caso, esse termo vai ficar constante, então ele vai para zero, e aí a gente só tem a derivada de x com relação a x, que é 1, né? Então, df dx' vezes 1 vai ficar apenas df dx'. Lembrando que f aqui é depende de x', ok? E como que vai ficar a derivação parcial segunda dessa função com relação a x? Então, a gente vai fazer a derivada parcial com relação a x de df dx', né? df dx', que era o que a gente tinha ali na primeira derivação, né? E como que vai ficar isso? Pela regra da cadeia, novamente, a gente vai ter a derivada segunda de f com relação a x', ok? Vezes a derivada parcial de x' com relação a x, né? Que a gente sabe que é 1, né? Por essa equação aqui, por essa primeira derivada, a gente já sabe que é 1. Então, a gente vai ficar apenas com d2f dx' 2, ok? Lembrando que o f depende de x', ok, pessoal? Agora sim, a gente pode fazer a derivada parcial da função com relação ao tempo, né? Então, aqui a gente tem a derivada parcial de f de x', né? E pela regra da cadeia, a gente vai ter novamente df dx'. Isso a gente multiplica pela derivada parcial de x' com relação a t, né? Mas qual é a derivada parcial de x' com relação a t? Vou colocar aqui, derivada parcial de x' com relação a t. Qual é essa derivada? Nesse caso, o x que vai ficar constante, né? E aí a gente vai ter a derivada de menos vt com relação a t, né? Nesse caso, vai ficar apenas menos v, ok? Então, a gente vai multiplicar aqui por menos v vezes df dx', ok? Lembrando aqui da dependência de x', né? Então, pessoal, como vai ficar agora a derivada parcial segunda de y com relação a t? Como menos v é constante, eu vou deixar ele fora da derivada, ok? E aí eu vou fazer a derivada parcial com relação a t, de df
dx'. Ok? Então, como que isso vai ficar? A gente repete o processo, né? Aqui a gente novamente vai ter a regra da cadeia. Aí a gente vai ficar com menos v, ele vai multiplicar com a derivada parcial de x' com relação a t, que a gente já sabe que é menos v, então menos v vezes menos v vai ficar v ao quadrado vezes d2f dt2 dx2', né? Então, pessoal, reparem o seguinte. O que é d2y dt2? Né? O que é a derivada segunda dessa função? É v ao quadrado vezes a derivada segunda de f de x' com relação a x', né? Mas isso daqui, pessoal, é o mesmo que a derivada segunda da função com relação a x, né? Porque aqui a gente tem esse resultado, né? E aí, aqui multiplica por v, nesse caso. Então, a gente pode igualar essas duas coisas. E aí, a gente vai ficar com a derivada parcial segunda de y com relação a t vai ser igual a v ao quadrado vezes a derivada parcial segunda de y com relação a x. Isso, pessoal, já é a equação de onda, ok, pessoal? Isso já é a equação de onda. Só que ela tem uma outra forma de escrever também. A gente pode escrever ela como... A gente pode escrever essa equação como 1 sobre v ao quadrado igual... Aliás, né? 1 sobre v ao quadrado vezes a derivada parcial segunda de y com relação ao tempo. Isso é igual a derivada parcial segunda de y com relação a x. Ok, pessoal? Então, isso já é a equação de onda, ok? E aí, vocês podem se perguntar, ok, eu fiz para o caso da equação que se propaga para a direita, né? Mas e para uma onda que se propaga para a esquerda? Nesse caso, para a esquerda, a gente vai ter uma função x, que depende de x e de t, né? A gente vai ter uma função y, que depende de x e de t, que vai ser igual a g, que depende de x mais vt, né? Porque aqui, nesse caso, para uma onda se propagando para a direita, a gente tem um sinal negativo para a velocidade, e aqui a gente tem um sinal positivo no caso da onda se propagando para a esquerda, né? Nesse caso, nada vai mudar, porque aqui, quando a gente fizer a derivação segunda, a gente vai multiplicar, ao invés de multiplicar por menos v, a gente vai multiplicar por mais v, né? E aqui, multiplicando a segunda vez, a gente ainda vai ter v ao quadrado, né? Então, também serve, a equação de onda também serve para a onda se propagando, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ok, pessoal? Então, eu deixo aqui com vocês essa equação da onda, ok? Vou colocar aqui equação da onda. Lembrando que esse é para o caso de ondas unidimensionais, ok, pessoal? Então, valeu e até a próxima!